Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Nós já estamos na nossa aula número 29, hoje é segunda-feira, dia 13 de julho, quase metade do mês de julho já, né? Espero que vocês estejam todos quietinhos dentro de casa. Eu também estou quietinha dentro de casa. Pessoal, nós vamos para o nosso livro de leitura e produção de texto, tá? Nós terminamos lá o tópico de gramática e agora a gente vem para a LPT para revezar um pouco, né? Uma coisa, depois outro assunto, tá? Página 86. A página 86, pessoal, ela é uma continuação lá da unidade 4, tá certo? Na unidade 4, nós já tínhamos visto alguma coisa, o texto lá sobre os brancos, né, sobre os indígenas em relação aos brancos, e na página 86 nós temos outro texto também falando sobre indígena, tá? Então, a criança indígena chavante, preciso que vocês numerem os parágrafos. Então você vai colocar assim, ó, na frente de a criança, você vai colocar número 1, na frente de corsário 2, com as crianças, com as brincadeiras 3, vale a pena ressaltar 4, desse modo 5, corsário 6 e portanto 7, tá bom? Eu vou ler o texto para vocês, porque daí eu tenho certeza que vocês vão entender tudo bonitinho, tá? A criança indígena chavante. A criança ocupa um espaço fundamental dentro das sociedades. Hoje, as pesquisas preocupam-se com alguns questionamentos que são importantes para uma melhor compreensão desse grupo, principalmente no que se refere aos dados culturais que cada criança possui. Corsário aborda um conceito do que seria uma cultura infantil, sendo como um conjunto estável de atividades ou rotinas, artefatos, valores ou preocupações que crianças produzem e compartilham em interação com pares. As crianças chavantes, em seu cotidiano na aldeia, compartilham constantemente dessas interações, tendo como um valor cultural significativo o ato de brincar, sendo este muito importante dentro da sociedade chavante, principalmente entre as crianças. Com as brincadeiras, a criança chavante faz os primeiros processos de integração com os demais colegas, sejam eles da mesma idade ou não. Com as brincadeiras, a criança chavante desenvolve o respeito, a amizade, a responsabilidade, bem como exercita o seu corpo. As brincadeiras são as mais variadas, tais como corridas, tomar banho no rio, subir em árvores, etc. Vale a pena ressaltar que a criança chavante vive também em seu mundo. Algumas ações que são particulares a essas fases não sofreram diretamente interferências dos adultos. Tendo como exemplo as brincadeiras, elas ocorrem de um modo espontâneo, não necessitando que o adulto determine quando deverão ocorrer, estipulando tempo e regras. Cada uma faz de acordo com a vontade e espontaneidade. Isso é um fator extremamente importante que difere as crianças indígenas chavantes das demais crianças não índias. As não índias constantemente estão sendo vigiadas pelos adultos, passam por regras e limitações, existindo pouca liberdade entre as mesmas. As próprias crianças chavantes afirmam ser livres dentro da aldeia, sendo isso um fator cultural sumamente importante no grupo, e é também valorizada pelos anciãos essa espontaneidade das crianças. Desse modo, as crianças chavantes são atores capazes de criar e modificar a sua cultura. Mesmo estando inseridas e fazendo parte do mundo dos adultos, elas também contribuem nesse processo de interação social. Corsário afirma que as crianças são agentes ativos, que constroem suas próprias culturas e contribuem para a produção do mundo adulto, conceito que se desenvolve claramente no dia a dia da sociedade chavante, pois a criança é um sujeito ativo que gera contribuições para o adulto. Os anciãos identificam a criança como forte fonte de prosperidade para a sociedade. É muito normal numa aldeia chavante as famílias terem em média de 3 a 7 filhos. A criança é uma dádiva na concepção dos anciãos e de forma alguma devem ser impedidas de virem ao mundo. Portanto, dificilmente encontra-se uma aldeia chavante com poucas crianças. O centro da aldeia, denominado Arã, se torna palco de encontro dos anciãos, bem como espaço de brincadeira das crianças. Devido ao compartilhamento do espaço, tanto as crianças como os anciãos interagem com muita naturalidade, sem divergências ou discórdias, e o carinho existente entre todos manifesta-se espontaneamente.
Então, pessoal, com esse texto aqui a gente vê um pouco mais das características, do hábito, né, da rotina dos indígenas. Aqui, a tribo Chavante e o comportamento deles em relação às crianças. Então é interessante você ver lá no quarto parágrafo, por exemplo, o texto afirmar que as crianças Chavantes são livres dentro da aldeia. Então, quando elas estão brincando, é diferente da criança não indígena, que ela é supervisionada pelos pais, né? Então, se você tem um grupo de crianças brincando, sempre vai ter um pai ou uma mãe meio de olho, né? Para ver se não briga, se não cai, se não está fazendo coisa errada. De acordo com o texto, não. De acordo com o texto, as crianças Chavantes, elas têm essa liberdade para brincar sem interferência dos adultos, né? O legal também, ela no último parágrafo falar que, o penúltimo e último parágrafo, falar que as crianças são muito bem-vindas, que as famílias têm de 3 a 7 filhos e que convivem naturalmente, tanto os mais velhos quanto as crianças, que não há brigas, né? Não há divergências ou discórdias. Muito legal esse texto, para a gente saber um pouco mais de como é a criação deles. Então, esse texto foi escrito por Marcelo Melchior, A Criança Chavante na História da Educação Indígena, tá? Aqui tem umas palavrinhas do vocabulário que vale a pena a gente ver. Concepção, visão de mundo, ponto de vista. Corsaro. Quem é o Corsaro que fala lá no segundo parágrafo? É o William Corsaro, professor da Faculdade de Sociologia da Universidade de Indiana, dos Estados Unidos. Dádiva é presente, oferta, bênção. Dado cultural, pensamento e atitude do indivíduo influenciados pela cultura do grupo em que ele vive. Divergência ou discórdia é uma discussão, é uma briga. Espontâneo é aquele que age naturalmente de forma sincera. Estável é constante, equilibrado, que permanece ao longo do tempo. Integração, o que é fazer uma integração? É fazer parte de um mesmo grupo. E interação, contato social, trocas que ocorrem por meio de convívio, de conversa, etc. Particular é típica, é característica e sumamente, é extremamente, bastante, muito. Certinho? Então, dentro desse capítulo de cultura indígena, aí tem mais uma informação sobre as crianças Chavantes. Página 88, pessoal, então, lá no livro, esses exercícios podem ser feitos no livro, né? Coloca aí no cantinho do livro a data de hoje, dia 13/7, e você vai ver lá. O primeiro exercício é uma questão de falso ou verdadeiro. Então, A, B, C e D. Então, vamos lá ver. Letrinha A, pessoal. Leia as afirmações a seguir e classifique-as como verdadeiras ou falsas. Letrinha A. Os 2 primeiros parágrafos introduzem uma definição do que é cultura infantil, que se aplica somente às crianças do povo indígena analisado pelo texto. Não fala somente da criança indígena, né? Fala em geral. Então a primeira é falsa. Letrinha B. Segundo o texto, as brincadeiras das crianças Chavantes são frequentemente intermediadas por adultos, ou seja, sempre tem um adulto no meio falando está certo, está errado, faz isso, não faz aquilo. Não, falso. O texto diz que as crianças são livres para brincar. Letrinha C. As crianças Chavantes interagem por meio de suas brincadeiras, fortalecendo assim o respeito, a responsabilidade e outros valores importantes. Sim, a interação, a brincadeira é uma fonte de interação. É através da brincadeira que elas vão fazer, formular, fortificar a questão do respeito, responsabilidade. Letrinha D. O terceiro parágrafo refere-se à importância das brincadeiras infantis para o povo Chavante, como exemplo de que a criança ocupa um lugar fundamental na sociedade. Sim, o terceiro parágrafo fala sobre isso e de como as brincadeiras são importantes, certo? Exercício 2, vamos lá, você tem A, B, C, D e E. A, B, C, D e E. E o exercício fala assim, ó, assinale as alternativas que apresentam temas abordados pelo texto. Então, as alternativas, quer dizer mais de um. Então, qual é um tema abordado pelo texto? Letrinha A, a importância das crianças nas sociedades? Sim. O texto fala sobre isso. Letrinha B. A diferença entre a liberdade das crianças Chavantes e das não indígenas? Sim, o texto fala sobre isso também, tá? Letrinha C. A influência Chavante nas brincadeiras infantis de não indígenas? Não. O texto não fala
Por que as crianças chavantes brincam de um jeito, elas vão interferir no jeito das outras crianças? Não, não tem nada disso. A visão dos chavantes em relação às crianças não indígenas? Também não. E as relações entre crianças e anciãos? Sim, lembrando que anciãos são os idosos, né? Então, qual é a relação das crianças com os avós, os bisavós, os tios, ou seja, com as pessoas mais velhas? Ancião, pessoa mais velha, tá? 3. Vamos praticar o uso dos marcadores de coesão textual. E aí do lado você tem o que é marcador de coesão textual. Marcadores de coesão textual são termos e expressões utilizados para se referir a uma mesma ideia e evitar repetições excessivas. A coesão pode ser feita por meio de pronomes como esse ou isso, no lugar de uma ideia que está em outra parte do texto, ou por expressões equivalentes como a maior cidade do Brasil, em vez de São Paulo, ou cidade maravilhosa, em vez do Rio de Janeiro. Então, quando você usa um marcador de coesão textual, você está usando uma outra palavra que remete àquilo. Por exemplo, se eu quiser falar, por exemplo, assim, olha, o presidente Bolsonaro, aí eu fiz um parágrafo falando do presidente Bolsonaro, só que 2 vezes ou 3 vezes eu já coloquei presidente Bolsonaro, presidente Bolsonaro, presidente Bolsonaro. Eu não quero colocar uma 4ª vez para repetir. Então, o que eu posso colocar? Eu posso colocar assim, ó, o mandatário do país, aquele que foi eleito democraticamente. Então, são palavras sinônimas para presidente Bolsonaro para não ter que repetir essa palavra. Que outros elementos de coesão eu posso usar? Eu posso colocar esse, isso, aquele, aquela, certo? Sempre evitando a repetição. A repetição no texto cansa o leitor. Então, quem está lendo e vê aquele texto repetitivo, perde um pouco o interesse, perde a conexão, perde o entendimento da leitura por causa da repetição, tá? Então, veja lá. Então, vamos praticar o uso dos marcadores de coesão textual? Observe no artigo que a expressão as crianças foi usada muitas vezes. Compare os excertos. Excerto é trechinho, tá? Compare os excertos originais com outras possibilidades de escrita nas quais se evitou o uso da expressão a criança por meio de substituições. Qual das expressões em destaque não poderia ser usada por alterar o sentido da sentença original? Então vamos ver aqui, ó. Você tem a 1, a 2, 3 e 4. Os anciãos identificam a criança como fonte de prosperidade para a sociedade. 2. As próprias crianças chavantes afirmam ser livres dentro da aldeia, sendo isso um fator cultural sumamente importante no grupo. 3. Isso é um fator extremamente importante que difere as crianças indígenas chavante das demais crianças não índias. E 5. William Corsaro afirma que as crianças são agentes ativos que constroem suas próprias culturas e contribuem para a produção do mundo adulto. Então veja lá. Qual das expressões em destaque não poderia ser usada porque altera o sentido? Então, no número 3, pessoal, agora a letrinha A. Os anciãos identificam a infância como fonte de prosperidade para a sociedade. B. Os próprios jovens chavantes afirmam ser livres dentro da aldeia, sendo isso um fator cultural sumamente importante no grupo. C. Isso é um fator extremamente importante que difere as crianças indígenas chavantes daquelas não índias. E D. William Corsaro afirma que os jovens indígenas são agentes ativos que constroem suas próprias culturas e contribuem para a produção do mundo adulto. Qual dessas 4 alternativas não pode ser usada porque altera a sentença original? A letrinha B, pessoal. Quando ele fala assim, ó, os jovens indígenas são agentes ativos que constroem suas próprias culturas, tal. Então ele trocou crianças por jovens indígenas. Não, essa daqui não está de acordo porque não está falando de jovens, ele está falando de crianças, tá? Então vamos lá. Exercício 4, página 89. No segundo parágrafo, há uma informação sobre uma atividade praticada pelas crianças chavantes. Qual é essa atividade? Então, lá o texto vai falar sobre a importância da atividade de brincar.
Às vezes a gente acha que a brincadeira de criança é uma coisa boba, né? Sem significado, mas não, tá? A brincadeira de todas as crianças, índias ou não índias, elas são importantes para o desenvolvimento da criança. Deixar a criança brincar é um direito da criança. 5. Nos parágrafos seguintes, essa atividade é comparada àquela praticada pelas crianças não indígenas. Quais são as diferenças entre essas atividades? Então, qual é a principal diferença entre a atividade de brincar das crianças indígenas e o brincar das crianças brancas? As crianças indígenas são livres para brincar. As crianças indígenas são livres para brincar sem interferência de quem? Dos adultos, né? Sem interferência dos adultos. O que quer dizer isso? Nesse ponto aí, os indígenas são diferentes dos brancos, por quê? Se você tem uma rodinha de criança brincando, 5, 6 crianças, sempre vai ter um adulto meio de olho lá, o que elas estão fazendo, né? De acordo com o texto, as crianças indígenas não. Elas brincam sem interferência, ou seja, não há necessidade de ficar um adulto por perto, observando, avaliando e tudo. Então, de acordo com o texto, essa é a principal diferença. Eu vou parando por aqui, depois eu deixo para vocês a lição de casa, tá? Beijo!